Boa tarde, glória a Deus por mais uma mensagem que nós vamos compartilhar. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 8. Somente a parte B do versículo. Deus proverá. Nós vamos ler somente essa parte do versículo, mas o versículo todo ele é: E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Meu filho, assim caminharam ambos juntos. Mas vamos ficar, Deus proverá. Amém? Então que o Espírito Santo de Deus, nessa tarde, nos honre com a presença dele, nos instruindo, me capacitando, falar, e vocês de entender, crer e obedecer. Aleluia. Deus proverá. Essa é uma frase onde hoje eu quero compartilhar um outro lado desse Deus proverá. Que Deus proverá, isso é uma realidade. Que Deus prover é uma realidade. Mas eu já tenho assim experimentado e ouvido conversas de pessoas que elas usam, e é usado muito essa palavra, Deus proverá para isso, Deus proverá para aquilo. Não, eu não vou fazer isso não, amanhã Deus proverá. Não, eu não tenho resposta hoje, amanhã Deus proverá. É uma palavra bíblica. É uma verdade bíblica, Deus realmente provê e realmente Ele proverá. Mas o que nós vamos nos deter é em uma outra situação dentro dessa situação. Então, geralmente as pessoas, elas usam muito essa palavra Deus proverá, mas não é crendo que verdadeiramente Deus vai prover. Só usa porque conhece, porque já ouviu. Na maioria fala por falar. Quando na realidade esse texto, quando Abraão falou para o seu filho, ele verdadeiramente, sem tirar uma letra dessa palavra, dessa frase, ele disse, Deus proverá. E ali ele disse em que Deus ia prover, naquela situação que ele estava crendo que Deus ia prover, que só vindo o milagre de Deus, só um milagre sobrenatural de Deus poderia, que o milagre já é sobrenatural, só o sobrenatural de Deus que iria fazer esse milagre. Mas hoje em dia eu ouço, como eu já disse, já tenho ouvido, muitas pessoas cristãs, principalmente, e não cristãs, mas também cristãs principalmente, que não está afim de dar uma resposta. Alguém está conversando alguma coisa e aquela pessoa não quer dar uma resposta verdadeira, a pessoa não é verdadeira, ela não quer dar uma resposta verdadeira. Por exemplo, você vai vir amanhã, Deus proverá. Você vai poder ir comigo resolver essas coisas, Deus proverá. Você vai poder ir no supermercado comigo, Deus proverá. Vamos para a igreja hoje, Deus proverá. E amanhã? Amanhã tem culto, tá? Deus proverá. A pessoa que fala, a maioria, ela não está crendo coisíssima nenhuma que Deus vai prover. Não está numa dependência de uma confiança que Deus vai prover. Não fala baseada, alicerçada na comunhão, na certeza que aquilo que está se falando, que Deus proverá, vai depender verdadeiramente de Deus. Vai esperar verdadeiramente de Deus a sua provisão, seja ela qual for. Desde deixar ir, de Deus permitir ir, de Deus querer que vá, que Deus permitir que faça, de Deus dar, de Deus curar, de Deus dar livramento, de Deus trazer aquele determinado milagre, mas com aquela convicção. Então a maioria faz isso.
né? Deus proverá, que é uma maneira de escapar, é uma maneira de não ser verdadeiro, é uma maneira de omitir a sua resposta, é uma maneira de não assumir o que não quer fazer, de deixar a pessoa tipo de molho, de não cumprir seu compromisso, seja ele qual for, seja que situação for, de não ser responsável pelas suas responsabilidades. Aí usa a palavra Deus proverá. E assim eu fui observando que esses comportamentos não checava que quando muitas pessoas faziam assim e diziam assim e dizem assim, na realidade elas não creem coisíssima nenhuma que Deus vai prover. E não está lançando sobre Deus aquele cuidado, aquela dependência de que vai esperar que Deus vai prover. É uma maneira, principalmente crente, para falar com outras pessoas, para não fazer suas responsabilidades, é pegar um texto bíblico que se fala acerca de Deus, para Deus, que foi falado com o objetivo de atrair a graça de Deus sobre a vida de Abraão com Isaac, quando Deus mandou Abraão matar Isaac. Então, aí a pessoa diz isso. Então isso cria um ambiente, cria um hábito de descrença, de irresponsabilidade, de falar que Deus vai prover uma coisa, quando na realidade não crê que Deus vai prover, fazendo de Deus mentiroso, anulando o poder desta palavra, porque foi falada por um homem chamado Pai da Fé. E ele não falou porque, quando ele falou, não era porque ele já estava, ele sozinho por ele aprendeu até a fé, não. Ele foi desenvolvendo e Deus deu a ele uma fé especial para essa tarefa que Deus tinha chamado ele. Mas de qualquer jeito ele teve a participação dele querer e cooperar com Deus crendo. Mas Deus, ele fica responsável por aquilo. Em nós e conosco, na verdade da veracidade daquilo que eu realmente estou falando que Deus vai prover, porque eu estou depositando a minha confiança e a minha dependência nele para que ele resolva, para que realmente, porque o dia de amanhã ninguém garante estar vivo. Mas interessante que é usado esse termo, Deus proverá, para se sair de situações que a pessoa não quer ter responsabilidade, que a pessoa não crê, que a pessoa não espera nada de Deus. E por isso, Deus também não provê, Deus também não atua, Deus também não faz, Deus também não responde. Né? Diz assim, amanhã nós vamos para a faculdade, que é dia de aula. Deus proverá. Se a pessoa estiver falando, Deus proverá, amém, amanhã eu vou, Deus proverá, meu projeto é ir, mas eu dependo de amanhã Deus prover, creio. Mas muitas e muitas pessoas, na realidade, nem querem depender de Deus, e não dependem de Deus em muitas coisas para tomar atitudes, fazer coisas, decidir. Não depende de Deus, elas dizem o que vão fazer, citam o que vão fazer, mas quando chega a certas situações e com certas pessoas, que a pessoa não quer ter responsabilidade, não quer assumir sua responsabilidade, então ela responsabiliza Deus. Mas eu quero dizer nessa tarde, Deus já tem responsabilidade suficiente, ele sabe o que ele quer, ele sabe as funções dele como Deus. E ele deixou para nós as nossas responsabilidades. Então, quando eu ou você não estiver crendo, não estiver falando de verdade que quer, que vai falar que Deus provê, não fale. Porque estará trazendo uma maldição para si, atraindo o mal para si, atraindo um vício maligno, de usar esse chavão, Deus proverá,
e, no entanto, não depende coisíssimamente de Deus. Simplesmente só não quer ir, só não quer fazer, só não quer ter aquela responsabilidade. Deus não é brincadeira. Quando ele diz que provê, porque ele provê. E se eu creio naquilo que eu peço para ele prover, que está dentro da vontade dele para mim, para ele prover para mim, ele vai prover. Ele vai prover. Deus, ele é verdade. Deus, ele trabalha com verdade. Deus ama a verdade. Deus é pela verdade e por todos aqueles que querem a verdade. Nós não somos perfeitos, mas Deus quer que busquemos e voltemos para a verdade. Então, nós, em nome de Jesus, precisamos parar com isso. Porque isso prejudica a nossa fé. Isso traz para as pessoas que a gente fala, Deus proverá, se escondendo atrás desse nome, botando essa responsabilidade a Deus. Aí Deus não responde, Deus passa como mentiroso na vida daquela pessoa. E Deus passa como mentiroso na vida naquela resposta que a gente está dando. Deus proverá. Só vamos usar Deus proverá se você crê que Ele vai prover. Que Ele é o provedor. Que você está confiante em Deus. E que você está sendo responsável pelas suas atitudes. As quais eu e você temos que ter. Para que junto com isso eu dependa da graça de Deus para Ele prover. Para Ele confirmar, responder, me dar, me entregar aquilo que eu creio, porque Abraão creu. É tanto que no livro de Hebreus é narrado pelo escritor coisas que não foram ditas aqui no Velho Testamento. Abraão diretamente, não ficou escrito no Velho Testamento. Mas os judeus, aquele que escreveu o livro de Hebreus, fala que Abraão creu, ainda que realmente o filho morresse, que ele creu que Deus era poderoso para até ressuscitar dos mortos. A fé dele foi uma fé amadurecida, uma fé incrível, sobrenatural, com um dom sobrenatural para fazer aquele tipo de coisa, e ele creu. Ou seja, Abraão creu como aquela ordem que Deus deu, simplesmente ela calhou totalmente nessa palavra, Deus proverá. E que Deus, aquilo que ele diz, ele é poderoso. Que ainda que acontecesse tudo ao contrário, ele era poderoso de confirmar aquilo que ele tinha dito antes, que o filho era o filho da promessa. E que nem a morte poderia anular, porque Abraão não estava em desobediência. Abraão não quebrou o princípio com Deus, embora muitas vezes falhou, muitas vezes pecou, mas não porque ele quisesse viver a vida do pecado e do erro. Porque não há ninguém perfeito, a não ser Jesus. Então, não fique usando o nome Deus proverá. Quando você for falar, ou nós formos falar, seja você crente ou descrente, se você vai falar só por falar, não ponha o nome de Deus em vão. Não coloque o nome de Deus em vão, que Deus não se agrada com esse tipo de coisa. Porque Deus, quando diz que vai fazer, ele toma a frente. Jesus é o leão bravo para livrar os seus, para defender os seus. Significa que aquilo que ele promete, ele vai à frente para resolver como leão. E nos levanta também como leõezinhos, para fazermos aquilo que nós cremos que ele vai prover. Por isso tem muitos crentes frustrados e muitos ímpios frustrados, porque eu mesmo já ouvi de muitas pessoas, já ouvi de uma determinada pessoa, assim que muito preciosa na minha vida, que dizia, quando não queria ter responsabilidade, quando não queria dar uma ordem para eu decidir alguma coisa, quando não queria dar uma ordem, e quando não aceitava, quando não queria ter responsabilidade, assim, fulano, meu pai, eu posso ir ali em tal lugar, meu pai, eu posso viajar, meu pai, o senhor deixa eu fazer isso, meu pai, o senhor pode me dar isso, quando ele não queria ter responsabilidade. Ele dizia assim, Deus proverá.
E eu vou lhe dizer uma coisa, de todas as vezes que ele usou esse termo, eu passei uma época frustrada. Eu detestava dizer, eu não suportava ouvir esse negócio, Deus proverá. Eu estava muito já revoltada de ouvir esse negócio, Deus proverá. Porque colocava-se Deus proverá quando era uma situação que podia ter uma resposta. Botava-se Deus proverá, botava Deus como testa de ferro, viu? Deus proverá, não é porque cria não. Era uma maneira de não ter responsabilidade, de botar o nome de Deus nessa conversa de uma coisa que não tinha responsabilidade para responder. Se você não quer ir, não quer fazer, seja corajoso, corajosa, seja real e diga, não, eu não quero fazer, eu não vou fazer, não, eu não vou não. Mas não ponha o nome de Deus, porque Ele não vai ajudar aquele que mente. Ele não vai socorrer aqueles que ficam usando Ele, quer dizer, tentando usar o nome dEle para botar responsabilidade para depois não acontecer e as pessoas ficarem frustradas, porque eu fiquei. Eu não suportava quando alguém dizia, qualquer uma pessoa dizia para mim, qualquer coisa, Deus proverá, eu me trancava. Sabe por quê? Porque eu tinha Deus como um carrasco. Eu tinha Deus como uma pessoa que ele quando ele não queria dizer não, ele dizia, Deus proverá. Foi assim que eu entendi. Foi assim que chegou a mensagem codificada do mal. Um código maligno. Então nós soltamos códigos malignos usando o nome de Deus, usando o nome fé, usando o texto da Bíblia, quando a gente não tem nenhuma vontade de crer, não quer crer, aí fica botando Deus como responsável. Então, quando eu ouvia qualquer pessoa, até mesmo pregando, ou em qualquer lugar, que a pessoa dizia assim, vamos visitar amanhã, vamos na casa de alguém visitar, Deus proverá. Não, mas eu estou perguntando você agora, você vai poder ir? Não era que eu estava anulando, que não quisesse que botasse Deus. Era que eu queria que Deus estivesse no lugar dele. Porque Deus não é o nosso inimigo, mas ele se levanta como inimigo quando a gente é inimigo dele. Quando a gente age com o inimigo, como inimigo de Deus, Deus não se agrada não. Deus também se levanta como inimigo. Porque ele quer ser amado e respeitado. O nome dele é muito valoroso, ele é de alto valor. Deus é tão valoroso, Deus é totalmente valoroso, Deus é poderoso, maravilhoso, que nele não há nenhuma falha, nenhuma dúvida para ninguém duvidar dele, nem usar o nome dele arbitrariamente. Deus não se agrada. Então, irmãos, amigos, conhecidos, você que ainda não é crente, desviado, seja você que não crê, não fique colocando o nome de Deus não em vão. Não é que você não deva dizer, Deus proverá. Mas ao dizer isso, tenha convicção de que Ele não vai lhe deixar na mão. Porque Ele deixa. Quando a gente usa o nome dele em vão, Ele deixa. Ele já está dizendo o nome dele em vão. Então Ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Então, não deixe as pessoas frustradas, nem magoadas com Deus. Eu fiquei magoada com Deus durante muitos anos. Por conta disso, quando falava Deus proverá, para mim era um tormento, para mim era mentira. Na minha mente ficou registrado que esse negócio Deus proverá era mentira, que Deus não era verdadeiro, que Deus não falava a verdade, não era Deus de verdade, mas esse Deus que eu ouvia de pessoas, Deus proverá e não cumpria suas responsabilidades de assumir que queria ou não queria fazer aquela coisa de fazer, seja lá o que fosse. Então, essa é a reflexão que eu deixo e rogo aos irmãos e os amigos, vamos respeitar Deus. Se você crê que Ele vai prover, creia porque vai prover mesmo. Ele não vai te deixar na mão. Seja qual for a resposta que Ele tiver, é provisão, porque Ele não vai te deixar enganado. Agora, ficar utilizando de Deus proverá para você se esconder, você se passa por bonzinho, você se passa por dependente de Deus e, no entanto, você só está botando Deus para ser ponta de lança. Não faça isso, porque Deus não se agrada. Porque na hora que você precisar de dizer Deus proverá,
Senhor, eu creio que o Senhor vai prover a minha vida amanhã. Olha, Senhor, verdadeiramente, não é que nós não podemos dizer que Deus proverá por uma coisa que ainda não temos resposta. Podemos sim, mas quando verdadeiramente você e eu, nós estivermos dependendo dele, estiver realmente buscando nele a resposta. Então, pastora, vamos fazer um evangelismo? É que dia? É amanhã. Olha, querido, eu tenho os compromissos. Deus proverá. Aí eu creio. Olha, vamos ensaiar hoje. Agora eu não posso, não. Deus proverá. Por quê? Porque eu creio que Ele é poderoso para me dar estratégia para naquilo que eu penso que eu não vou ter aquele tempo, eu resolver de outra maneira e ter tempo. Mas não estou mentindo com o nome Deus proverá, não estou mentindo com o nome do Senhor. Não minta. Não minta. Porque isso anula a fé, anula a sua comunhão, anula a sua intimidade, anula a sua autoridade e anula seu respeito. E a gente faz com que as pessoas que nos ouvem, elas tenham uma ideia errada de Deus. Que Deus é perverso, ruim. E que Deus é aquela pessoa que fica, Deus proverá, sabe aquele pai e aquela mãe que quando nenhum nem o outro quer ter responsabilidade, vai falar com seu pai. Quando a responsabilidade é do pai. Aí ele joga, peça a sua mãe. Peça a sua tia. Não estou dizendo que não deva falar certas coisas. Por exemplo, que alguém pode fazer aquela coisa. Mas eu estou falando de coisa que é responsabilidade sua, que você pode, ao menos dizer assim, olha, eu ainda não sei, mas eu estou confiante que Deus vai fazer isso, que Deus pode resolver, que Deus resolva por mim, então Deus proverá. Qualquer coisa, até o que você ainda não tem a convicção. Eu não sei, mas Deus proverá. Estou confiante que Ele vai prover. Então, a responsabilidade. Não fique botando não, deixe na mão de Deus. Deus proverá. E você nem sequer acredita no que você está falando, não quer comunhão com Deus, não está com amizade com Deus, não está confiante que Ele vai prover. E Ele não vai prover. E você pode trazer frustração para você mesmo. Pode trazer incredulidade para você mesmo e para as pessoas que ouvem, que elas passam a não acreditar que Deus provê. Porque essas pessoas que falavam isso, e que quando falava comigo que não queria ter responsabilidade para fazer alguma coisa, alguma responsabilidade, que dizia para mim, Deus proverá, eu nunca vi acontecer, eu nunca vi Deus atuar ali, dando a resposta. Sabe por quê? Porque ele não era chamado de verdade. Porque ele não era buscado de verdade para dar aquela provisão, para fazer aquele prover. Amém? Deus abençoe. Então, eu agradeço a Deus, eu quero orar com você. Eu quero orar. Nessa tarde gloriosa, eu quero dizer para você, seja qual for o problema que você estiver enfrentando, seja qual for a situação mais difícil, aprenda a buscar a crer nele de verdade para que ele possa prover. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nessa tarde maravilhosa, onde a tua palavra entra nos lares, nas casas, onde os ouvintes dos amigos, dos conhecidos, dos nossos irmãos em Cristo, daqueles que ainda não são cristãos, homens, mulheres, crianças, que estão enfrentando situações difíceis ou mesmo fácil, mas não é porque é difícil que somente a gente busca a Deus. Nas coisas fáceis, a gente também precisa aprender a depender de Deus, que vocês aprendam a depender de Deus, que o Senhor Deus entre através do seu Espírito, trazendo convicção, trazendo força, dando solução para ajudar a resolver os problemas, ajudar a depender, ajudar a confiar, que o Espírito Santo vá operando de maneira que os problemas familiares, os problemas emocionais, problemas de brigas, de desavenças, de problemas espirituais, de dúvidas, de confusões, de incredulidades, que o Senhor vai, em nome de Jesus, libertando, como ele libertou aquele pai e aquele menino. O pai foi para Jesus e falou que pediu a Jesus, falou com Jesus que não cria. Não é ter vergonha de falar a verdade,
Não tenha vergonha, não tenha medo que os seus problemas Deus não possa lhe dar solução. Seja por ter errado, por ter pecado, por ter mentido, por ter colocado o nome de Deus em vão. Nós somos humanos. Nós estamos aprendendo. Cada palavra que Deus nos dá, cada ministério que Deus levanta, cada homem, cada mulher que Deus levanta para nos abençoar, nos orientar, não é para nos destruir, é para nos instruir, é para nos capacitar, para nos dar força, para nos ajudar a resolver. Então, que o Senhor entre na mais difícil hora que você estiver enfrentando, à noite, com dúvidas, atormentado porque se sentindo culpado, se sentindo culpada, briga entre marido e mulher, tristezas, problemas de enfermidade, de infecções, problemas de falsas doutrinas, problemas de diagnóstico que abateu a sua alma, pessoas que têm levado o seu nome com fofoca, com mentiras, falando mal de você. Em nome de Jesus Cristo está repreendido. Em nome de Jesus seja liberta. Em nome de Jesus seja fortalecida no Senhor. Seja fortalecido no Senhor. Em nome de Jesus reaja pelo poder de Deus. Você que está sem força, glória a Deus, até sem força, o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá vigor, o Senhor é aquele que nos revigora, aquele que não tem força nenhuma, Ele tem para dar. Além dele ser força, Ele tem força, Ele é poderoso, Ele é totalmente poderoso, Ele dê estratégia, solução, esses problemas que vêm como um nó, amarrando dentro de você, oprimindo, em nome de Jesus sejam desamarrados, palavras malditas levantadas contra você, pessoas maliciosas com perguntas e com conversas sutis, querendo saber da sua vida para lhe destruir, saber da sua vida para falar para outras pessoas, saber da sua vida para controlar a sua vida, para manipular, para inventar calúnias, mentiras, com invejas, que quer paralisar, que quer matar a sua fé, que quer acabar com você, quer que você se sinta nada, nem ninguém. Eu quero lhe dizer nesta noite, nessa tarde, em nome de Jesus, eu repreendo, em nome de Jesus, ser visitada pela glória de Deus. Em nome de Jesus, receba a libertação. Em nome de Jesus, eu repreendo esses demônios. Eu repreendo as obras de feitiçaria. Eu repreendo essas confusões. Eu repreendo esses espíritos de mentira, de miséria, de fracasso. Esses espíritos que amarram a mente. Em nome de Jesus, seja livre. Em nome de Jesus, seja liberto. Você que está com enfermidade, você que está com problema nos rins, problemas no coração, com barriga inchada, barriga d'água, seja liberto, seja curado. Você que está com infecção urinária, seja curado. Você que está com problema na mente, nos nervos, nos dentes, na garganta, você que está enfermo, você que está deprimido, você que está deprimida, você que está frustrado com as pessoas, frustrado na fé, em nome de Jesus seja liberto, em nome de Jesus repreenda esse espírito opressor, esse domínio, repreenda as potestades, eu repreendo as aves de rapina, eu repreendo os espíritos em forma de aves que roubam, que tragam, em nome de Jesus eu queimo, eu desfaço todas as mentiras do inimigo, e em nome de Jesus eu abençoo você com a solução, com a estratégia de Deus. Seja visitado pela glória de Deus, seja visitado com o Espírito Santo, seja animado, levante dessa cama, saia desse desânimo, vá fazer o que Deus manda, vá orar, vá jejuar, vá evangelizar, vá cuidar das coisas de Deus, vai cuidar das suas coisas, vai buscar o Senhor e a força do seu poder. E em nome de Jesus, você que não é cristão, que o Espírito Santo do Senhor te convença do pecado, da justiça, do juízo. Eu repreendo esse turbilhão de ideias, de seitas, de confusão, de medo, de medo de assumir, de medo de crer na verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Seja livre para aceitar Jesus, se converter, para entregar sua vida, para que sua alma, suas emoções sejam curadas e essas raízes malignas sejam arrancadas, tratadas pelo doce Espírito Santo, porque aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Seja livre, te cerco com a salvação, em nome de Jesus. Hoje, agora, nessa tarde, é tarde de salvação. E eu convido a você que está desviado,
a se reconciliar nessa tarde, a assumir o seu posto, a buscar o seu Deus, a voltar para a sua igreja, a se firmar, a perdoar. Em nome de Jesus, eu convido e te convido também para entregar esta vida preciosa. Amém? Em nome de Jesus. Olha, a nossa igreja é aqui em Amélia Rodrigues, no bairro Serra, Rua São José, número 80, Amélia Rodrigues, Bahia. Os dias de cultos nós temos na quarta-feira, círculo de oração, pela manhã, 9 horas. À noite, às 18 horas, culto de poder e de maravilhas, milagres, revelações. Na sexta-feira, culto de poder, de maravilhas, de milagres, com testemunhos de curas e maravilhas que o Senhor Jesus tem feito. E no domingo de manhã, culto de poder e com estudo bíblico da palavra de Deus. Venha conhecer, venha saber o que é que Deus pensa e quer para você. E à noite, também culto de maravilhas, culto de poder, às 18 horas. E eu te aguardo. Eu e a igreja aguardamos você e as pastoras. Amém? Deus abençoe. Olha, eu conto com você. Se inscreva para que o YouTube venha ver que essa palavra, que eu sou bênção na sua vida. E sou mesmo. Sou bênção. E estou trazendo bênção para você. Então se inscreva. Vamos ajudar o canal. Me ajudar para que esse canal se divulgue para a glória de Deus. E é para a glória. E dê o seu like. Aperte o sininho, compartilhe com bastante pessoas, seus colegas, pessoas que são cristãs, pessoas que não são. Todo vídeo que for meu, você vai, estou falando do meu canal, você participa fazendo, dando a outras pessoas, compartilhando. E escreva seus pedidos de oração, compartilhe, deixe o seu comentário. E eu cerco você com o resto de dia, de tarde, na presença do Senhor. E em nome de Jesus. Obrigado, paz. Deus abençoe.